é que não acaba mais, pessoal. A gente voltou e nós já começamos por aqui com o clássico de ontem. Bora conferir os melhores momentos com a narração de Osmar Garrafa. Aí o Mike, levantamento para dentro da área, Veiga! Subiu no primeiro pau, testou linha de fundo. A bola ainda toca no Gil, sai a escanteio Palmeiras. Veiga, segundo pau, olha o Gomes! Testou pro chão, a bola passa muito, mas muito perto, o Cássio fica no meio do caminho. Em Palmeiras, olha só, o Rony de longe, Cássio faz a defesa. Yuri Alberto, hein? O contra-ataque tá montado, o Maicon tá pedindo, é pra ele, é pra fazer o Everton! Incrível o gol que perde o Corinthians! No detalhe pra você, Yuri Alberto, Maicon no contrapé do Everton! Cássio, na velocidade, Yuri Alberto. Foi pra dentro da área, pra perna direita, o Everton faz defesa. Menino, de longe um tiro forte. A bola passa à esquerda do Cássio. Cruzamento para dentro da área, Gil. O bandeirinha está sinalizando o impedimento. O Gil toca de cabeça. O Everton estava no lance. Yuri Alberto. Daronco parou e deu falta, hein? Deu falta do Murilo. Pinta cartão amarelo. Cartão amarelo para o Murilo, olha só o Abel. Ih, vermelho, tá expulso. Tá expulso, falou alguma coisa pro árbitro. O Daronco não quis saber de conversa, ó. A falta tá marcada. Falta. Em cima do Yuri Alberto, pinto amarelo e tá aí o Murilo. Olha o contra-ataque do Palmeiras, vem Hendrick, pode ser agora, olha o John, é pra ele, derrubar o Hendrick, John, é pra fazer, Breno, Cássio! Espetacular o Cássio! Entrada dura do Maicon, olha o Breno, olha o Cássio, que defesa! O VAR chamou o Daronco, hein? Vai ter que ser expulso o Maicon. Entrada no mínimo criminosa do Maicon, ó. Amarelo não, vermelho tá expulso. Pede apoio, né? Beleza, voltou pra gente aqui. Então, agora vamos comentar tudo que vocês estavam falando nos bastidores. Só continuar a resenha, vai. O que você estava falando, Miller? Fala aí. Não, no lance do Maicon. É, do Maicon em cima do Hendrick, né, Michele? Se ele não tirasse o pé... O Hendrick. Teria quebrado. Quebrava, né? Com certeza. Na velocidade que o Maicon vem, o Maicon é forte fisicamente. Sim. Muito forte, né? Se ele tivesse permanecido com o pé de apoio, o Hendrick teria quebrado... Um livramento, isso daí. Um livramento, exatamente. Quando ele sentiu a chuteira do Maicon, né, Rafa? Te falei pra você, ele tirou o pé. Nossa. Quer dizer, ó, é esse lance, olha lá. Olha lá, ó. Olha. Pode ver, ó. Ô, Miller, aí, né, é o calor do jogo. Porque Dá a gente pra sabe tirar que o o Maicon, cara, é o calor do jogo, né? Sim, o Maicon não é um jogador ele maldoso. não vai, ele não é vai pra maldoso. fazer a falta é dura. Chega mas atrasado no lance, não é? verdade. Chega atrasado e tal, vai de forma imprudente, mas não é que o cara assim, ele vai com o pensamento de quebrar. O Maicon não tem histórico de maldade assim, não. Tanto que daqui a pouco a gente deve falar, ele parece se Olha desculpou só, com ele. olha só, ele dá o carrinho, ele chega Ele atrasado. aceitou bem Isso. isso. Ele chega atrasado no lance e faz a falta, né? Acerta o Hendrick e aí não tem perdão, né? Tinha que ter sido expulso mesmo. Ainda bem Que acabou gerando depois o fato do Abel ter abandonado o campo, e aí a gente discutiu muito isso ontem no Mesa Redonda. Ou seja, ok, o Daronco deveria ter expulsado sem a ajuda do VAR, ok, mas se você vai começar a reclamar até pelo fato do árbitro ter sido auxiliado pelo VAR, você abandona a equipe dentro de campo, aí nessa eu tô contra o Abel. E aí vão falar, não, o Garrafa não é nada disso. Gente, eu cansei, ó. A torcida do Boca estava atrás de mim essa semana, porque eu falei que o Palmeiras é o favorito a conquistar a Libertadores da América. É a opinião. E acho que o Abel erra nesse tipo de postura. Porque quando o Palmeiras foi favorecido já várias vezes, como também foi prejudicado lá naquele lance do Hendrick, que surgiu a história do sistema que a gente discutiu, aí o Abel, a comissão técnica do Palmeiras falou de sistema. Agora, quando acontecem erros favoráveis ao Palmeiras, que foi naquele Palmeiras e Flamengo na sequência, por que o Abel não abandonou o campo? Sim. O Abel podia ontem, muito na coletiva, falar, gente, o Daronco precisar da ajuda do VAR para expulsar o jogador. É um absurdo, né? É um absurdo, a gente ia concordar com ele. O que não dá para concordar é com a atitude de abandonar o time. Não pode. A Michelle não pode sair do Gazeta Esportivo aqui e deixar eu vir aqui, não tem jeito. Cada um tem uma função no programa. E o Abel é o comandante.
Ele Eu abandonar o acho que time ele para demonstrou um protestar. desrespeito, É isso, inclusive, Michele. com o time dele, né? Com a equipe Exatamente. dele, O inclusive. Miller né? e o Dinei ontem aqui no Mesa Redonda, e são dois ex-atletas, falaram que isso é desrespeito com os jogadores, né, Miller? É. Sim, exatamente. Larga todo mundo pra trás e vai Não, embora. não pode. Na nossa época, a gente ia chamar o treinador no estreito, né? A gente chamava no vestiário. Na nossa época, a gente chamava. Por que você abandonou o campo grupo? antes de acabar o jogo? Que falta de respeito é essa? Você quer dizer, então, que você pode ser a hora que você quiser? Então, a gente pode jogar o que a gente quiser? Então, não foi legal nesse ponto em relação com os jogadores, com o seu time, né? Não foi bem. Mas o direito de protestar é livre, mas a Sim. questão é que só protesta todos, não é só o Abel, tá? Não, todos protestam. Só protestam quando estão errando pro seu time. Isso não vai melhorar a arbitragem. Agora, de nunca. qualquer maneira, Michele, o jogo foi fraco, né? Tecnicamente. O resultado foi mais ruim pro Corinthians do que pro Palmeiras, porque está jogando em casa, diante da sua torcida. É bem verdade que teve duas oportunidades, uma para cada lado, mas no contexto mesmo de bola, de técnica, de dinâmica de jogo, as duas equipes ficaram devendo. Principalmente o Palmeiras, né? Que tem muito mais qualidade E que o o Corinthians, Palmeiras, né? o Palmeiras estava jogando motivado, Michele, pelo fato do Botafogo ter perdido. Sim. No A sábado. diferença cairia para 8 pontos. Pois é. Com um confronto direto, mesmo tendo um Boca antes desse confronto Palmeiras Sim. e Botafogo, era um jogo que o Palmeiras não poderia perder. Então o Palmeiras, o Abel vai falar daqui a pouco, e ele disse, né, perdemos 2 pontos. Olha, como os meninos estavam falando aqui, né, um fato que chamou muita atenção no clássico de ontem foi a saída do Abel Ferreira, antes mesmo do apito final. Ele é o defensor do Abel Ferreira, não é mesmo? Alexandre Silvestre está na tela para trazer a explicação do treinador. Silvestre, para você tem desculpa isso daí? Boa noite. Boa noite. Para variar, eu vou discordar do Garrafa, do Miller e de tanta gente aí que, na minha opinião, pega demais no pé do Abel Ferreira. Não estou aqui para passar pano para o Abel, e sim para falar aquilo que eu penso em relação à vida. É como eu enxergo o futebol e a vida, Michele. Quando o Abel defende com unhas e dentes os jogadores dele na beira do campo, as convicções dele, passa do ponto, porque também, convenhamos, não é nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Ele atrapalha o time porque toma cartão demais, porque é expulso. Quando ele faz um protesto velado, ele também erra. Não vi falta de respeito, eram os instantes finais da partida. Rolou ali um acúmulo de problemas, a expulsão do Murilo por reclamação, depois de ter matado uma jogada, tomou um amarelo, reclamou logo na sequência a intolerância do árbitro Daronco em relação a uma reclamação do jogador que não ofendeu, mas reclamou, e na sequência a entrada criminosa do Maicon. E aí naquele momento o Abel ficou revoltado e tirou o time de campo antes mesmo da correção do VAR. Eu estava na coletiva do Luxemburgo, cheguei atrasado na do Abel Ferreira. O sistema não iria permitir a minha pergunta, mas o Abel abriu uma exceção porque teve jogo de cintura e respondeu à questão deste repórter. Por que você saiu tão puto mais cedo do jogo hoje? Eu acho que não é difícil de perceber, não é? Não é difícil de perceber. Eu, como não me quero chatear mais com nada, como estava a dizer, eu se não tivesse a sensibilidade de perceber o que estás aqui a fazer, não te respondia à pergunta. Era isso que eu estava à espera com um juiz deste nível, desta categoria, que para mim é um dos melhores, que tivesse essa sensibilidade de 4 minutos do fim, onde o meu centroavante está a disputar uma bola normal, agressivo, isto não é, que é preciso contacto, e o juiz de linha disse, o juiz deu-lhe amarelo e ainda disse comigo não. A seguir tenho vermelho direto, foi preciso usar o VAR para ver que era vermelho direto. Entendo que o clima do jogo, o estádio requer esse traquejo, essa flexibilidade que eu agora tive aqui contigo, para te responder a essa pergunta, porque é preciso ter essa flexibilidade. Acho que ele não teve e eu achei melhor sair para não fazer, e não ia fazer, mas não saí quando tinha que sair, porque sou livre e crescido e Deus deu-me essa, acho que é o que Deus nos dá a nós, essa liberdade de escolha, podermos decidir e depois aceitar as consequências das tuas escolhas. Por isso eu saí mais cedo, porque sei. Para poupar um copinho d'água ali na margem do campo. Não tinha copo d'água, apesar dos microfones estar ali, mas não tinha, mas acho que, como te disse, com um árbitro deste nível, desta categoria,
naquele momento, devia ter tido a sensibilidade que eu tive contigo, deixando-te entrar agora no fim. Obrigado por você chegar no Palmeiras, obrigado, Abel. Bom, como diria Ney Mato Grosso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Abel não é santo, gente, eu não tô aqui para passar pano, ok? Inclusive, ele errou ontem ao demorar muito para mexer e reconheceu isso nessa entrevista coletiva. E o maior pecado desse cara até agora para mim foi ter tomado lá o celular do jornalista no estádio do Mineirão. Isso foi um belo pecado, Mas sabe, né? Michele, que eu fico Fala. indignado é o seguinte, o Silvestre fez uma pergunta simples, objetiva para o Abel. Se você for olhar bem, prestar atenção na resposta dele, como a gente estava prestando aqui, ele não respondeu a pergunta. Isso quer dizer, o ego está muito acima de tudo, que ele não reconhece. Olha, eu errei, eu não deveria ter saído antes de ter terminado o jogo, eu desrespeitei os meus jogadores e isso não vai acontecer mais. Se ele tivesse falado isso... Eu acho que ele não vê como um desrespeito, ele não entende. Na cabeça dele, ele não errou. Mas espera aí, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Sim. Né? O Abel, ele é o treinador mais bem pago da Sul-América, todo mundo sabe disso. Né? Então, Michele, ele vai ser cobrado na medida do seu salário, com certeza. E outra, ele está num grande clube como o Palmeiras, e nem se tivesse, mesmo se tivesse, em Garrafa, num time pequeno, médio, é um desrespeito. O treinador não pode fazer isso. Você já viu algum treinador Olha, abandonar o barco? O Vanderlei saía antes de acabar, mas numa outra situação. O time já estava campeão, já estava comemorando, faltava 2 minutos Para acabar o jogo onde o time era campeão. Ele saía, mas ele justificava. Ele saía para o vestiário e dizia Era o momento dos jogadores. Era o momento do time. Quer dizer, era uma coisa dele, pessoal. Ele já havia finalizado o trabalho. Exatamente, dele. mas na hora ele já explicava isso. Na hora ele matava. Sim, mas não no meio do negócio, assim. Você já viu, Garrafa? Não. Primeira Mas assim, vez. mas é um detalhe, é uma coisa Que eu tão... não É uma lembro. forma, todo mundo tem o direito de se manifestar, de colocar a sua Protestar. insatisfação, protestar. Eu acho que está tudo válido, o Abel tem esse direito. Mas eu particularmente, respeito, mas eu particularmente entendo que essa não é a maneira correta de Protesta fazer. de uma outra maneira, Aí exatamente. ele chega lá na coletiva e fala. Ó. Até porque o árbitro expulsou. O árbitro expulsou. Da mesma forma que ele se equivocou em ficar com o Arthur tanto tempo no campo, o árbitro se equivocou, mas teve o VAR que corrigiu. Todo mundo pode errar. Esses detalhes que eu fico também indignado, Michele. Ele demorou em substituir o Arthur. Eu não acho. Ele errou em ter posicionado o Arthur Do lado esquerdo. de uma maneira diferente. O Arthur rende mais do lado direito, todo mundo sabe disso. Ele colocou o Arthur do lado esquerdo, ele matou o Arthur. Entendi. Entendeu? Tá chegando a hora, galera! Tá chegando contagem regressiva. Dia 10 de dezembro vai ao ar a 20ª edição do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Mais uma vez vão desfilar na tela da TV Gazeta os jogadores que estão se destacando nessa temporada de 2023. Então fique de olho, logo mais você vai poder escolher os protagonistas da nossa atração através de votação no site. Tá chegando contagem regressiva, 20ª edição do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Bora falar agora do outro rival do clássico de ontem. Quem traz as novidades do Timão pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Mar. O Luxemburgo falou ontem sobre a ausência do Renato Augusto no derby. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? Esse daí reacendeu bastante a discussão sobre Renato Augusto nesta temporada. Ele sentiu uma dor muscular e acabou sendo cortado até mesmo do banco de reservas no derby aí contra o Palmeiras, o que relembrou aí muita gente sobre a gestão do corpo, né, do físico do Renato Augusto, porque vocês devem se lembrar que a gente soube aí dessa discussão que já está resolvida, o Luxemburgo já falou isso com o Bruno Maziotti, entre Luxemburgo e Bruno Maziotti, que é o consultor do departamento médico do Timão. E aí, o Renato Augusto entrou em campo contra o Goiás no final de semana anterior, jogou por alguns minutos no segundo tempo e comprometeu um pouquinho a sequência dele contra o Estudiantes na terça-feira na classificação na Sul-Americana. E aí, de repente, então, ele não estava nem no banco de reservas. O Luxemburgo falou sobre isso, então vamos ver o que o professor explicou. Cara, eu já venho falando isso há algum tempo, né? E pós-jogos, a gente tem informação do departamento, do que aconteceu no jogo, o desgaste, não aconteceu o desgaste. Então, depois de uma análise interna, tá certo? E com o jogador, chegou-se a decisão que havia uma sobrecarga
e que era melhor preservar o jogador do que expô-lo para uma lesão, porque nós temos mais 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, diferentemente de uma Sul-Americana. Então, já falei isso algumas vezes, né? Então, não fui eu que decidi, não. São colegiados, são a comissão técnica, as pessoas, as informações do departamento, através da análise que tem pós-jogo. Todos os clubes fazem isso hoje, que é bem natural. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas não me parece muito que o Luxemburgo respondeu essa questão sobre a ausência do Renato. Então, eu volto para vocês aí e pergunto, a estratégia utilizada pelo Corinthians como um todo foi acertada? O Renato fica fora do derby? Pois é, e aí, hein? O que vocês acham? Foi acertada essa... Michele, eles que são brancos se entendam lá. Eles que se resolvam lá entre eles, porque cada hora é uma situação. Primeiro porque o Maziotti quer uma situação, depois o Vanderlei quer outra. Agora, porque agora tem o colegiado. Na outra não valeu o colegiado, valeu a decisão do treinador. Então, a coisa é complicada, porque não há uma transparência. Seria muito legal a gente ouvir o Maziotti, a gente ouvir o médico do Corinthians, a gente está lá para poder perguntar. A gente poder saber o que está acontecendo. Mas não dá. Gente, a lesão do Renato Augusto é essa. É. E ele precisa de um prazo assim para se recuperar. Sim. Porque nós não somos médicos, não dá pra gente dimensionar. Parece que tá tudo embaixo do tapete. Não dá pra gente mensurar, escondido. não dá pra gente mensurar o que exatamente está acontecendo. Então a gente não pode falar. Tem notícia que vaza, né, Miriam? E a notícia vaza mesmo. Sim. Às vezes vaza de forma correta, às vezes não vaza de forma correta. E aí fica essa confusão toda. De qualquer forma, o Corinthians sem o Renato Augusto é um e com o Renato Augusto é outro. E claro que ele faz muita falta. Mas sabe o que acontece, Garrafa e Michele? O jogo é um clássico eterno, de eterna rivalidade. Que mexe mesmo realmente com todo mundo, né? Independente do fisiologista, do meteorologista, eu acho que o Vanderlei sempre foi assim, Michele. Ele sempre foi assim. Olha, a última palavra é minha e do jogador em campo. Independente da opinião do fisiologista, a última palavra é do jogador. Eu não tirava o Renato Augusto do clássico. Pelo menos meia hora joga, pela qualidade que ele tem, que todo mundo sabe que ele é um gênio, um craque de bola. Então, essa decisão... Agora, talvez como o Vanderlei falou, então vamos pegar a resposta do Vanderlei. Isso. Ele falou assim, foi a comissão que decidiu tirá-lo. Eu discordo de toda a comissão. Ele discordou. O Vanderlei não. O Vanderlei não. Não, mas quando você falou, eu discordo de toda a comissão, é você, não o Vanderlei. Eu discordo porque o Renato Augusto, mesmo com a perna só, ele deveria ter jogado. Mas será ontem. que não teve aí, como foi um consenso próprio, o Renato falou, Pode não tem ser. Não, condição? então, o que eu tô te falando, a última palavra. a gente não sabe, a né, última Miller? palavra é Sabe. do atleta. Aí que tá. Não custava nada o Vanderlei ter falado, olha, o Renato não se sentiu bem pra jogar. Não se sentiu confortável. Beleza, tudo certo, matou tudo. Agora, como ele falou e citou, é um colegiado, é comissão técnica, são várias opiniões, então eu tô resumindo, tô deduzindo que as várias opiniões tiraram o Renato Augusto. Em momento algum, o Vanderlei, que é um parceiro nosso, falou que o Renato Augusto, olha, o Renato Augusto decidiu que ele tá sentindo, não tá bem, tá, então vou tirá-lo. Mas o Renato Augusto deveria ter jogado que ontem. talvez, Miller, Michele, você que está em casa, como já teve o problema daquele jogo contra o Goiás, talvez o problema se repetiu agora e o Vanderlei falou, bom, daquela outra vez eu decidi por colocar, então agora eu vou com vocês, tudo bem. Mas o jogo é diferente. Né? O jogo é diferente, mas a batata já tinha assado, já estava aquela história da... E a batata do Vanderlei briga, estava não é? assando se perdesse. Se perdesse o clássico, entendeu? Então, cara... aí que tá tudo muito obscuro, hoje tá muito difícil, para isso a gente tem os nossos setores, mas está cada vez mais difícil trabalhar e trazer a realidade dos fatos. Muito difícil. Ontem o Mesa Redonda recebeu o ex-árbitro Salvio Spínola como convidado e depois do programa ele bateu um papo muito legal com o nosso tetracampeão Miller. Vamos ver. Você sempre foi conhecido como o terror dos bandeirinhas. Por quê? Vou te explicar por quê. Eu nunca vi ninguém fazer igual você fazia. Você era um jogador que corria de lateral a lateral em zigue-zague. Você ficava impedido e não impedido. Impedido e não impedido. E aí o bandeirinha tinha que correr, porque você, quando saía do impedimento e ficava de costas pro gol, sempre tinha alguém, por exemplo, pega o Palmeiras de 96, o Djalminha enfiava pra você. Quando? O bandeirinha tinha que saber se quando partiu a bola você estava em posição legal. E aí era uma dificuldade. Já escutei isso de um cara de VAR hoje, que se você jogasse hoje,
você ia dar pane no VAR. Porque toda hora o VAR tem que fazer computação gráfica. Miller, tá impedido ou não tá impedido? Tá impedido ou não tá Mas impedido? então, só, foi bom você ter falado isso, porque eu sempre coloquei na minha cabeça, eu aprendi isso na prática, na praticidade do campo. O atacante é a própria linha. É sua própria linha. Lógico, tem a linha da defesa adversária e tal. Mas eu me considerava mais eu só a minha própria linha do que o do adversário. Porque o do adversário eu já sabia o que eu tinha que fazer, como me comportar. É claro que nos anos 80, você sabe muito bem disso, a FIFA tinha aquele negócio, né? Na dúvida, deixa seguir. Na mesma linha, não tem impedimento. Então, essa flexibilidade da regra do impedimento, nos anos 80, facilitava bastante para o atacante. Quer dizer que você ia dar pane no VAR. Dar pane no VAR. E quem tá falando isso é um ex-árbitro extremamente conceituado. E é o que rola no mundo da arbitragem, Miriam. Você ia dar pane no VAR, hein? Não, como eu expliquei ontem, Michele, eu aprendi no dia a dia da bola que eu era a minha própria linha de impedimento, né? Tinha a linha do adversário, da defesa adversária, mas eu sempre ficava na diagonal. Perdão, sempre ficava de frente para a defesa, né? Às vezes que eu ficava de costas, mas eu já sabia que o zagueiro estava atrás de mim. Então eu não estava impedido. Então, como ele falou, ele bem falou, o Sálvio, eu ficava no zigue-zague, né? Então o Bandeira, ele não tinha um ponto de referência. O ponto de referência do Bandeirinha, ou do assistente que fala hoje, era a defesa adversária. Eu não, porque eu ficava impedido, aí eu saía, ia e voltava. Por isso que ele fala do zigue-zague. Muito bom, né? É que Quem viu, Michele. Tem cabeça, quem viu, né? Sabe, né? Talento puro. Aqui, antes de começar o programa, eu estava falando com o Miller que hoje a gente está buscando material, porque tem São Paulo na decisão da Copa do Brasil. São Paulo disputou uma decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Em 2000. Em 2000. E o Miller estava em campo, mas não com a camisa do São Paulo. O Miller foi campeão pelo Cruzeiro em cima do São Paulo. Mineirão. Eu estava nesse jogo como repórter da Rádio Globo e eu estava hoje olhando aí no YouTube as imagens e tal. O Miller tem 4 jogadas, se você entrar você vai ver, que é coisa absurda, cara. Você não vê hoje no futebol. Não vê. O que essa criança aqui jogava, vou falar para você uma coisa, não é porque tá aqui não. Todo mundo sabe, quem conhece bola sabe. O Miller foi dos diferentes. Prateleira altíssima, pelo amor de Deus. Prateleira A, a gente fala. O Miller, ele jogou, ele teve 2 grandes fases. Uma como atacante, o velocista, e já depois, numa outra etapa da carreira... Mais maduro. Mais maduro, já o Vanderlei o trouxe para o meio de campo. Né? Aí era outro cara sensacional, meu Deus do céu. Fora que sempre foi um gato, né? Aí já com você, aí já não entro nessa... Aí é opinião feminina. Parecia o Menudo, né? Minha sogra que diga, ela vai lá achar uma gracinha também. Ó, epa! Segunda-feira, hein? Segunda-feira, é só segunda. O Santos se complicou, ainda mais no Brasileirão. Gente, o Santos, gente. Ontem à noite o Peixe perdeu para o América Mineiro 2-0. Rodrigo Varanda abriu o placar para o time mineiro aos 29 minutos do primeiro tempo. Aí depois do intervalo, o Juninho confirmou o resultado positivo para os donos da casa. O Santos, pessoal, está na 17ª posição no campeonato. 21 pontos. O América é o penúltimo com 16. Situação complicada do Peixe. Agora, contato imediato e direto com José Paes. É hora do tricolor. Boa noite, José Paes. A final da Copa do Brasil já está gerando algum mal-estar entre os clubes? Boa noite, minha querida Michele Janela. Boa noite para você, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, fora de campo essa decisão aí entre São Paulo e Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil já começou, minha querida amiga. E olha só, o presidente, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, ele esteve hoje num evento lá no Morumbi. E aí ele foi questionado sobre o preço dos ingressos para o jogo 1, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, lá no estádio do Maracanã, no próximo dia 17 de setembro, porque o Flamengo está colocando preços altíssimos para esse jogo. O menor preço é R$400, Michel. É muito dinheiro. O mais alto, R$4.500. E isso para todo mundo, tanto para a torcida do Flamengo quanto para a torcida do São Paulo, que é a visitante. E aí passaram essa informação hoje lá para o Júlio Casares, quando ele estava nesse evento no Morumbi. E aí o cara ficou meio pistola, hein? Já deu uma respostinha lá para a galera do Flamengo. Vamos conferir. Eu não recebi oficialmente, eu vi pela mídia que teria um preço de R$700 para o visitante, que poderia ter uma meia entrada de 350, alguma coisa nessa linha.
eu não recebi oficialmente. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá será praticado aqui para os visitantes. Os outros setores, nós temos setores outros. É que o São Paulo hoje tem uma dinâmica de setores que não é propriamente do visitante. São setores diversos e que ali é destinado à torcida visitante. Mas são setores, cada um com preço. Eu brinco, Luciano, que para ter o setor popular e ter a inclusão, o São Paulo ele tem que ter a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E, e as classes que podem pagar mais subsidiam o preço daqueles que podem só pagar aquele valor. Portanto, você inclui, o estádio é muito grande, ele recebe todos os públicos e com isso nós fazemos um mix interessante. Às vezes o financeiro diz assim para mim, podemos ganhar mais, mas eu prefiro às vezes, entre aspas, perder 2 milhões e meio, 3, mas ter o público presente. A fidelização, porque esse torcedor não vem só na final, esse torcedor é aquele que vem no jogo das 21h30, que é um horário difícil, no frio, no calor. Então nós temos que garantir o que estamos garantindo, uma média muito boa de público e aquele popular que não tinha acesso ao estádio começa a sentir que também é dono do Morumbi. E isso que o presidente Júlio Casares falou agora aqui no Gazeta Esportiva, viu, Michele, é uma verdade. Hoje o São Paulo é um dos clubes, se não o clube, que mais põe torcedor no seu estádio nessa temporada de 2023. Mais de 50 mil pessoas toda hora lá no Morumbi. Ele até cita aí alguns ingressos populares, né? O São Paulo estima que de 14 a 15 mil pessoas têm aí acesso a um ingresso mais barato no Morumbi. Então o São Paulo vai fazendo essa logística aí para tentar encaixar todos os seus torcedores nos jogos no Cícero Pompeu de Toledo. O São Paulo, Michele, folgou nesse final de semana, né? Não jogou contra o Coritiba, o jogo foi adiado aí a pedido do Ministério Público por causa dos eventos, dos muitos eventos simultâneos que a gente teria aqui na capital paulista, então vai jogar contra o Coritiba só no próximo dia 27, depois do segundo jogo da final da Copa do Brasil, que vai acontecer no estádio do Morumbi no dia 24. Então o São Paulo se reapresentou hoje no CCT da Barra Funda no período da tarde, todo mundo trabalhou, o Caio e o David, que estão recuperados aí de suas respectivas lesões, trabalharam hoje no CCT da Barra Funda, devem aí voltar normalmente daqui a pouquinho a equipe do técnico Dorival Júnior. E o São Paulo só volta a campo, só retorna aos gramados oficialmente no próximo dia 13 contra o Internacional lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Devolvo para vocês aí, viu, Michele? O Júlio Casares até falou em R$700 no preço do ingresso, mas de fato é 400 mangos, viu, minha amiga? R$400 para assistir o jogo 1 lá no Maracanã. Vai daí. Nossa, é caro, hein, gente? É muito caro. Fala, Garrafa. Eu entendo que o respeito, ele é bom, ele é fundamental, a leitura que faz o Casares, ela é importante. Não adianta você querer ganhar tudo de uma vez só. O São Paulo tem mantido uma média muito boa. A torcida do São Paulo, Miller, faz uns 2, 3 anos, vem carregando esse time nos braços em busca de um título importante. E essa torcida que é fiel ao São Paulo, que tem estado no Morumbi, na boa, na ruim, ela não pode ficar de fora de um grande momento. Então, acho que o Casares está certo nesse momento. É claro que o futebol é negócio também, mas está meio desproporcional. A situação está meio desproporcional. Acho que o estádio tem que ser algo democrático. Cabe todo mundo. Para quem tem uma grana, pagar o seu conforto, ir no seu camarote, tudo certo. Mas o torcedor também, aquele que tem uma condição menos favorecida financeiramente, também não pode ficar de fora da festa, não. Até porque, Garrafa, se fosse um clube que estivesse precisando muito de dinheiro, você pode até dar um desconto. Mas não é o caso do Flamengo, né? O Flamengo, junto com o Palmeiras, tem uma receita de 1 bi. 1 bi por ano. É a ganância, né? Só de jogadores vendidos, Michele, esse ano, do ano passado para cá, o Flamengo arrecadou quase 1 bi, que é a receita dele anual. Só em jogadores vendidos. Então, é um absurdo, realmente. Eu acho um erro colocar esses 3, 4 mil reais o preço de um ingresso. Como é que pode? 4.500 vai para um jogo de futebol? Tá então, louco. exatamente, né? Agora, Michele, a gente também tem que saber o seguinte, né? O estádio, o Maracanã, não é do Flamengo, não é de ninguém, é do governo, né? Então, as taxas ali são muita taxa para Sudeste, mais de 10 taxas mas tá fora por da jogo. realidade. Mas o preço do ingresso que o Flamengo colocou é um absurdo mesmo. Mas assim, se é 4 mil e, sei lá, é um camarote com show, com tudo, é uma coisa. Agora, se é 4 mil pra sentar ali na arquibancada... A 4 mil você tem que comprar o ingresso com a vitória garantida. Exatamente. E olhe lá. Boa. Não, 4 mil tem que ser... 4 pau e meio tem que ter gol de bicicleta da Arrascaeta, um gol olímpico. 4 mil tem que ser o carnê anual. Não é possível, velho. 4 pau e meio pra ser um jogo, 4 mil não é futebol, né, gente? Um quinhentão, faça um churrascão lá em casa. Gostaram? Rodada? A rodada teve muitos gols, né? A rodada não faltou gol, ainda bem.
A rodada tinha tudo para salvar o campeonato. Sim. Né? Salvar o campeonato passava também pelo Palmeiras. É verdade que o Grêmio venceu, o Grêmio tem com esse jogo a menos, né, Miller? O Grêmio ele pode ficar a 9 pontos, ainda há possibilidade de campeonato, mas a expectativa é de uma briga Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras poderia cair a 8 se tivesse vencido o Corinthians. Bom, agora tá quanto? Agora ficou em 10. 10 e 12 do Flamengo. 10 são 3 jogos. 3 jogos e um empate. Mas seriam 8 e ainda com o confronto entre eles, você pode baixar isso para 5. Tem um confronto. É verdade que esse confronto antecede um jogo com o Boca. E aí é provável que o Palmeiras não vá com força máxima contra o Botafogo. Essa rodada aí, para mim, o destaque é o limitado time do Renato Gaúcho. Um time limitado, mas que está fazendo o seu papel de casa, principalmente, e consegue ficar ali na terceira colocação e bem, hein? Terceira colocação, porque tem um jogo a menos. Exatamente. Porque se ele vence o Corinthians, ele passava o Palmeiras. Não brinca, vai passar o Corinthians. Michele, é um time limitado. Ganha o Corinthians e passa o Palmeiras. Exatamente. É um time que não tem, assim... Só tem o Soares, que já está numa idade avançada. Não tem nada de especial, mas tem um conjunto de toques de bola, né, que faz muito bem pro seu torcedor, e o resultado está vindo em campo. Beleza. Olha, gente, agora... Situação complicada, hein? A CBF anunciou agora há pouco que o atacante Antony está desconvocado da seleção brasileira. No lugar dele, Fernando Diniz chamou o Gabriel Jesus. A decisão da CBF foi tomada depois que vieram à tona as informações sobre as acusações de agressão que o Antony teria praticado contra a ex-namorada Gabriela Cavallin. As imagens foram reveladas pelo UOL e mostram lesões que o jogador teria causado na influenciadora, inclusive um dedo quebrado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Houve denúncia também nas autoridades de Manchester. O atleta usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Vamos abrir aspas aí para os principais trechos, tá? Ele diz o seguinte: posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a senhora Gabriela era tumultuada, com várias ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física. Assim, venho veementemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário. Fecha aspas, palavras do Antony. Mas ela acusa ele lá e aqui. Tá. E ela fez aquela tal... BO, tipo, os termos... Corpo delito. Corpo delito, ela fez o exame e tudo, né? Por isso que, tipo assim, ela que está acusando o Antony. O Antony, com as suas advogadas de defesa, tem que provar que ele é inocente. Tipo assim, olha, não agredir a menina, né? Agora, por outro lado, porque a menina deu entrevista, teve foto, tudo, mostrou as fotos para a polícia. É verdade isso. Lá em Manchester e aqui em São Paulo. Estava machucada. Exatamente, estava com lesão. Parece que o UOL hoje publicou áudios, né? Sim, publicou prints, né, de conversa e áudios de ambos os lados. Agora, até por outro lado, só para me acabar, por outro lado, Michele, aí a CBF pisa no tomate. Por quê? Por quê? Essa acusação da menina aí, não foi agora. Foi até um mês, quase 2 meses atrás. Então, o Diniz nem teria que ter convocado o Antony, para como a gente conversa. Não, a desconvocação é só corrigindo o erro que a CBF fez, ter convocado ele. E, por outro lado, convocar o Gabriel Jesus, aí é fim de carreira. Eu não gostei da mudança para o Gabriel Jesus. Podia ser outro jogador. Quem você colocaria? Poxa, Pedro, Gabigol, um monte de jogador para colocar. E você? Quando você vem o Diniz, a gente pensa que, de repente, pode mudar a mentalidade. E parece que trocou o pão, as moscas continuam a mesma. Exatamente. O Alisson, goleiro. 2 Copas que fracassou. Porque o Alisson, né? O Everton do Palmeiras tinha que ser o titular. Absolutamente nada. O Everton, Lucas Perry e mais um. O Everton titular, Lucas Perry espera que tá chegando agora. O Alisson já deu, né, gente? Vamos combinar, tudo de bom. Eu tô te falando, ele convoca o Bento do Atlético Paranaense, e deixa o Lucas Perry de fora. Só que a justiça da bola é justa mesmo. O garoto Bento machuca e ele agora reconhece e convocou o Lucas Perry. Pessoal, domingo foi dia da final da Copa Pioneer, maior competição de futebol de várzea do Brasil. Mas o palco da decisão estava bem longe da simplicidade que caracteriza o esporte amador. MEC e ASA jogaram numa das arenas mais modernas do país, o Allianz Parque. E a Marina estava lá e conta pra gente como que foi. Hoje eu vou me jogar, sua aventura, tira
na cidade de São Paulo neste domingo, que vai receber um clássico super especial lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Palmeiras. Mas engana-se quem pensa que o Allianz Parque está fechado, tá? Olha só isso aqui, mais de 27 mil pessoas. E aí, graças a Deus, meus guerreiros, tá tudo armado. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Primeiramente, peço desculpa à nação corintiana. Sou corintiano roxo aqui, ó. Corintiano roxo, tatuado no corpo. A Várzea, isso aqui é um momento único pra gente. Que é Mec e Corinthians, certo? Palmeiras, 2-1. Que vença o melhor, o importante é não ter briga. Ah, que bom seria se fosse sempre assim, né? Mas bora falar do que importa, a grande final da Supercopa Pioneer do futebol de várzea entre o MEC da cidade de Tiradentes e o Asa da Vila Prudente. O clima tava assim, ó. Churrasquinho, pagode, tudo à vontade aí, rapaziada, tá tudo bebendo, colando com nós, várias quebradas diferentes, tá tudo envolvido com a gente aqui. E fomos muito bem recebidos, viu? E a torcida era pra quem? E não interessa se o seu time não chegou na grande final, não. O importante mesmo é prestigiar. Ah, hoje vai dar asa, hein? Vai dar asa. 2-0! A gente vem privilegiar a várzea. É a várzea que importa. Em campo, nada menos do que muita pompa para a Champions League da Várzea. E muito, mas muito apoio das torcidas nas arquibancadas no jogo que foi recorde de público da modalidade em São Paulo. Foram 90 minutos de poucas chances ofensivas. O MEC até chegou a marcar no primeiro tempo, mas a arbitragem comandada por Rafael Claus deu impedimento. Então, a decisão foi para os pênaltis e com toda a emoção das grandes finais. Teve defesa dos goleiros. A danada da trave também apareceu. E por fim, pelo placar de 10-9, o MEC levou esta taça para a cidade de Tiradentes. A gente vive a várzea de campo de terra, terrão, embaixo de chuva, sol, e aqui hoje é como se fosse um prêmio para todos da várzea. Tenho certeza que qualquer time queria estar aí dentro hoje, participando desse projeto. Todo dia eu quero pegar, não consigo me pensar. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Ai, que legal a várzea, raiz, né? Futebol raiz aqui no Gazeta Esportiva. O assunto agora, Alexandre Silvestre. Vamos falar do Endrick? Ô Silveira, explica uma coisa pra mim. O Abel falou sobre as chances que ele tá dando pro Endrick? São poucas, né, Michele? No começo do ano, sim, colocou o Endrick de titular. Aliás, é um assunto muito debatido, até por palmeirenses que já contestam o Abel Ferreira. Mas tudo é uma questão de ponto de vista. O Miller comentou aí que o Arthur não rendeu na ponta esquerda. Na ausência do Dudu, o Abel tá tendo que mexer no time. Até agora não encontrou uma saída legal, na minha visão. Não foi bem contra o Pereira na Libertadores. Contra o Corinthians também não rendeu tanto, apesar de ter dominado o jogo, mas não foi muito agressivo ali na hora de finalizar. O Abel contra o Corinthians colocou o Marcos Rocha de lateral direito, o Mike mais avançado por esse mesmo corredor e trocou o Arthur de lado, foi lá para a esquerda com o Rony de centroavante, outro que não jogou bem. Mas será que o Endrick, que entrou no finalzinho, botou até um fogo no jogo, né? Opa, como não? Será que ele tá tão abaixo assim das opções? Porque, por exemplo, o Abel já disse textualmente que o Breno Lopes, na hierarquia de oportunidades, está à frente do Endrick. Por quê? Qual o plano do Abel para o Endrick, para o Palmeiras, para tentar achar uma solução para a ausência do Dudu, que só volta a jogar bola no ano que vem? Fala aí, português. Por isso é que a minha função enquanto treinador é olhar para o todo, olhar para os momentos de transição, é olhar para os momentos em que nós temos que defender. É por isso que a nossa equipa é uma equipa conhecidamente consistente e organizada por isso, porque tem que pensar em todos os momentos de jogo, não só no momento em que tem a bola parada, a transição, e o Endrick é fortíssimo na transição, como vocês viram hoje, com um espaço nas costas, em que ele sozinho te pode ganhar um jogo, mas isso tem a ver com o momento do jogo, e se tiver que ser, vai ser como foi contra o Água Santa, e quando tiver que entrar do banco, como tem feito, vai ser assim.
Pelo que eu entendi de tudo que o Abel falou sobre o Endrick, ele briga pela posição com o Rony, é centroavante, não dá para jogar na beirada, só numa emergência. Então vamos aguardar, o Palmeiras está de folga, 3 dias para a rapaziada descansar na data FIFA, retoma as atividades mais para o fim dessa semana. Próximo jogo só no dia 15 contra o Goiás, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Beijo para vocês, boa noite. Beijo, Silvestre. Tem uma pergunta aqui do telespectador Rodrigo Solamini para você. Passando para parabenizar mais um dia de programa, obrigada. Michele, eu tenho uma dúvida. O Garrafa todo dia conecta meu Verdão e o Abel. Não sei se ele é Palmeiras também e brigar para estar sempre no topo da tabela ou se é secador. KKK. Sucesso a todos. Boa semana. Fala. Qual o nome dele? É o Rodrigo Solamini. Mandou a mensagem há 6 minutos. Rodrigão. Não é verdade que eu só critico o Palmeiras. Eu disse, acho que a semana passada aqui, que o Palmeiras é o franco favorito a conquistar a Copa Libertadores da América. Aí a torcida do Palmeiras que acha que eu sou contra o Palmeiras, beleza, o Garrafa, aí ninguém fala nada. Aí a torcida do Boca veio contra mim. Surgiu a torcida do Boca no meu Instagram. Nossa! Tá vendo? Esse Garrafa aí, nós vamos provar pra ele que esse palmeirense do Garrafa. Aí não tem essa, gente. São opiniões, né? O Palmeiras, pra mim, continua sendo o grande favorito à conquista da Copa Libertadores da América. É o time a ser batido da América. O Abel faz um belo trabalho. Entendo que o Abel, sobre o Endrick, como disse o Silvestre, ele é técnico do Palmeiras, não é técnico do Endrick. O Endrick também é um jogador negociado do Real Madrid. Só que entendo, não consigo enxergar o Endrick atrás do Breno Lopes, com todo o respeito que merece o Abel. Mas ele é o técnico, é ele que está lá no treinamento todo dia. Eu acho que o Endrick tem que ter mais oportunidade. Já teve até e em alguns momentos não foi bem, mas ontem, em 10 minutos de jogo, ele incendiou o jogo. Mas são coisas distintas aí, né, Garrafa, Michele? Uma coisa é o Endrick começar jogando, sai jogando. Outra coisa é ele entrar no segundo tempo. Qual a diferença? Né? A diferença é porque ontem o jogo, no segundo tempo, já estava mais aberto, os jogadores Corinthians estavam mais cansados, o time desfiguradamente em termos de posicionamento. Você tinha mais espaço para jogar, né? Exatamente, o Endrick pegou, ele é forte, rápido, ele descansado. Pegou em 2 lances, ele fez a diferença. Agora, começar jogando é totalmente diferente. E outra coisa, o Endrick de centroavante, de costas para o zagueiro, nunca. Ele tem jogado do jeito que ele entrou ontem. Então, mas sem o Dudu, Miller, você tem o Rony que joga por dentro, você pode abrir o Endrick. Então, o que eu tô te falando, o Endrick não, tem que ser aberto, não por dentro. Ele não tem Mas a questão não é nem a titularidade. Quando o Abel, ele lança a mão, ele olha para o banco, o Breno Lopes vem à frente, o John vem à frente do Endrick. Essa é a minha cobrança. Não, o Endrick está na frente de todos eles. É isso que eu tô falando. Para entrar. É isso, não tô nem falando de titularidade. Não. Quando eu olho qualquer pro banco, outro jogador do Palmeiras, o Endrick ali naquele lance que o Breno Lopes perdeu o gol, não perderia aquele gol, com certeza. Vocês estão concordando, certo? Se liga, fiel torcida! Tem mais Corinthians por aqui. Marina de volta ao debate para falar sobre o que o Luxemburgo acha da pressão que ele está sofrendo. Tá contigo. É isso, Mi. Foi também um outro tema que foi questionado ali o Luxemburgo na coletiva de imprensa, depois do 0-0 no Clássico. E aí ele revelou, vamos dizer assim, que ele não sofre nenhum tipo de pressão interna do clube, nem da diretoria e nem dos atletas. Que essa pressão vem de onde? De nós aqui de fora. Vamos ver o que o professor falou. O Alessandro está todo dia comigo lá e o Duílio está todos os dias. Em momento algum nós sentamos para conversar sobre alguma situação, se eu vou sair ou se eu vou ficar. Em momento algum. Agora a parte externa ele mandou embora, trocou, fez isso, fez aquilo outro, mas internamente nunca tem. Mas eu estou numa informação. Uma informação que saiu agora, o ambiente é ruim com o Luxo. Caralho, cara, desculpa falar um palavrãozinho, saiu até meio que faz parte do que eu estava lá. Cara, vocês não estão lá no dia a dia para saber como é que é a minha relação com os jogadores. Você não tem noção de que eu não tenho nenhum problema com atleta nenhum. Pois bem, aí o Luxemburgo falando então que dentro do clube ele tem todo o respaldo necessário. E aí a gente lembra que o Corinthians começou essa temporada com bastante pressão, estava com o Fernando Lázaro no comando, trouxe o técnico Cuca sob diversas manifestações, demitiu depois de poucos dias, ele saiu depois de poucos dias e trouxe então o Luxemburgo, que é frequentemente questionado pelo desempenho do time, ainda que tenha chegado nas fases finais aí da Copa do Brasil e esteja nas semis da Copa Sul-Americana e ontem segurou esse empate aí contra o Palmeiras. Tá certo. E aí, vocês acreditam que essa pressão seja realmente somente externa ou vocês acham que existe também um zum? Eu acho que reflete, gente. Claro que ele deve ter o respaldo, mas ao mesmo tempo, o presidente pode tomar uma decisão e o segundo. Garante num dia, quantas vezes a gente viu o presidente garantir, não, o Carille fica, ou o Zezinho fica, o Lázaro fica, e dá 2 dias manda embora. O futebol,
Antigamente dizia, a única garantia que o treinador tinha, o respaldo era a vitória. Mas nem isso vale mais. Tá aí o Dorival Júnior. O cara ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil e foi mandado embora. Pois é. Então, a pressão, ela existe no futebol, interno e externamente. Ser técnico do Corinthians, o Vanderlei, mais do que ninguém sabe, não é fácil. Técnico do Palmeiras, são grandes clubes, né, Miller? Pressão vai existir sempre, tanto interna e externa. E ninguém está garantido em absolutamente nada, vide Dorival Júnior. É claro que, Michele, tem clube que a pressão interna ela é maior que a externa. No Corinthians, não. No Corinthians tem essas duas vertentes. A interna e também a externa. Agora, o treinador discutir, brigar com o jogador, isso é uma coisa normal, uma coisa super, super normal, que durante 20 anos eu via até treinador sendo na porrada com o jogador. Quer dizer, então, acho que, lógico, nos dias de hoje, toma uma dimensão muito grande. Quem mais apanhava? Técnico ou jogador? Quem mais apanhava? É mais o treinador, claro. O treinador apanhava, porque os jogadores tudo jogador forte, pô. Plena forma. Ô, Miriam, você já saiu na mão com alguém? Não, nunca precisei fazer isso, mas assim, discutir, brigar com o treinador, assim, verbalmente falando. De dar os gritos lá? Direto. É? Poxa vida, lógico, quando eu tava na minha razão, o treinador vinha me desrespeitar, e aí? Não, aí não tinha jeito. Né? E aí você mantinha a sua posição? Não tinha sangue de barata, eu mandava pra aquele lugar mesmo. Você e o Tele, foram muitas tretas, não? Não, o Tele, eu não brigava com o Tele. Eu só dizia pra ele que, na época, meu filho era pequeno, né? Eu disse, não, eu não quero concentrar, eu quero ficar em casa com meu filho, porque a gente tinha pouco tempo, né? Jogava de terça, quinta e domingo. E ele? Aí, não, tem que descansar, aquela coisa toda, tá. Eu falei assim, não, você tá dizendo isso porque às vezes isso que é bom pra você não é bom pra mim. Então a gente discutia nesse ponto. E aí ele teve que se render ao talento do Miller. E aí ele deixava às vezes? Não deixava, mas quando chegava em campo eu resolvia e ficava tudo certo. E fala uma coisa, qual treinador, assim, se você não quiser falar o nome, não fala, mas fala a letra, que você mais, assim, discutiu? Eu discuti com... não, fala a letra é bom. Fala a letra, o falecido Carlos Alberto Silva, né? Eu discutia com ele direto na seleção brasileira. Né? Porque a gente divergência. Ele fala assim, você tem que jogar aqui. Eu falo, não, eu quero jogar aqui. E aí? Aí ele, não, eu só vou te tirar. Então tira. E tirava? Não tirava. Acho que não. É isso aí, galera. Obrigada. Olha, siga o Gazeta Esportiva nas redes sociais, @Gazeta Esportiva é o nosso Instagram. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no canal do Mesa Redonda também, youtube.com/Mesa Redonda. A gente fica por aqui. Muito obrigada, Garrafa. E o Luca, que tá aqui do lado, se quiser subir aqui pra tirar uma foto com o Miller, é só vir, Luca. Aproveita que o Miller tá aqui, hein, Luca? É Lucas. O Lucas Moura. O Lucas o Lucas tá aqui. São Paulino. Quiser tirar uma foto aqui com o Miller, é só subir. Garrafa, Miller, valeu. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Lete Vieira, Luciana Magalhães já estão aqui na bancada. Beijo, tchau.